Você está endividado? Está preocupado porque as dívidas aumentaram muito? Olha, você tem razão, mas a boa notícia, se é que a gente pode chamar isso de uma boa notícia, é que você não está sozinho. São 60 milhões de brasileiros endividados. Ou seja, não é um problema seu. Você está deprimido porque seu nome está sujo. Primeiro vamos combinar. Seu nome não está sujo. O nome sujo é de quem roubou, é de corrupto. Isso é nome sujo. Você está inadimplente. E sim, com o nome no cadastro de inadimplente. Você quer pagar, não quer? Quer resolver tudo. E olha, eu vou te contar um segredo. É tudo que o credor quer também. Então levanta a cabeça e pensa, devo sim e quero pagar. Então fala para o credor, vamos negociar, sem medo, sem culpa. Pronto, cheguei. O meu ajuste de contas hoje é na encantadora e ensolarada Fortaleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O meu ajuste de contas hoje é com Ciro Gomes e eu tô em Fortaleza. E quem vai me ajudar nessa tarefa é a Neila, minha amiga, colega, jornalista aqui do Ceará, jornalista do Povo e da Rádio CBN. Obrigada, Ciro, por receber a gente aqui, o programa inteiro prazer. Aqui na Seja bem-vindo a Fortaleza. Nós aqui damos muito valor a quem nos visita. Obrigada. Ciro, a gente vai começar o seguinte, você tem 1 minuto e meio para fazer todas as críticas, eu sei que é pouco tempo, você deve ter muitas, mas você vai tentar resumir aí suas críticas à política econômica do ministro Paulo Guedes. Depois desse 1 minuto e meio, a gente não fala mais de Paulo Guedes nem Bolsonaro, a gente vai falar das suas propostas econômicas. Combinado. Não foi, vamos ser honestos para começar bastante bem a nossa conversa, não foi o Bolsonaro nem o Paulo Guedes que criaram esta que é a mais grave crise socioeconômica da história do Brasil. Entretanto, eles estão piorando bastante porque eles não entenderam. O Bolsonaro, pelo menos, confessa que não entende nada e o Paulo Guedes tem um gravíssimo problema de interdição ideológica. É um camarada que formou-se em Chicago, não foi o mais brilhante dos alunos e, na minha sensação, parou de ler desde os anos 80. Ele, então, não está entendendo nada das raízes estruturais da crise brasileira. E todas as pistas dos caminhos que ele adota são caminhos que agravam a questão, porque há uma ilusão, e nisso termina o meu 1 minuto e meio, de que haveria um manual do Bom Moço Internacional, esse manual está desmoralizado, teoricamente, no mundo inteiro, que seria a redução do Estado à dimensão mínima, a desregulamentação, de maneira que o Brasil, ao cumprir esse manual do Bom Moço Internacional, seria descoberto pelo grande investidor internacional que viria em socorro da nossa incapacidade de produzir nosso próprio desenvolvimento. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. É esse o erro grave, não é, de uma crise profunda, não criada por eles, mas eles estão agravando os contornos e as profundidades dessa crise. Tem 20 segundos, né? Não chega, tá bom. Bem, então você falou da crise profunda e de fato é uma crise profunda. E essa crise profunda fez com que, eu pelo menos pela primeira vez, eu vi uma crise brasileira com tantos desempregados endividados. A questão do endividamento é muito séria. A gente pegou alguns números com o SPC. Eu tenho alguns de cabeça. Você, pelo SPC Serasa, você tem, pegando o pior número, 63 milhões e 400 mil brasileiros inadimplentes. Isso pessoa física. Na pessoa jurídica, nós estamos com 5 milhões e 500 mil pessoas jurídicas, pequenas e médias empresas especialmente, e o empresariado, pessoa jurídica, mesmo CNPJ, também é o maior endividamento da história. Os números são assustadores, chegamos a 1,4 trilhões de reais de vizinhança de inadimplência no mundo empresarial, constituindo o maior volume de endividamento das famílias e das empresas de toda a história do Brasil. Nós temos números do SPC e Serasa sobre o endividamento no Brasil. Atualmente, mais de 63 milhões de pessoas estão inadimplentes, ou seja, tem algum tipo de dívida no nome. Isso é causado muito pelo desemprego e pelo descontrole financeiro. A nossa estimativa é que no primeiro semestre de 2019 havia 62,7 milhões de inadimplentes no Brasil. Isso representa mais de 40% da população adulta. Isso porque a conjuntura econômica continua muito ruim. O desemprego está elevado e a renda do trabalhador está estagnada.
fica difícil, com um orçamento muito apertado, pagar todas as contas. Os principais erros que as pessoas cometem que levam a essa situação é porque, de um lado, elas não fazem um controle de quanto elas ganham e de quanto elas gastam, e de outro lado, elas acabam gastando dessa forma muito mais do que elas imaginavam e não preparam uma reserva financeira. Então, essas duas coisas juntas fazem com que a pessoa, no momento de necessidade, ela não tenha de onde tirar e acaba se endividando, deixando de pagar uma conta para poder lidar com essa emergência. Agora, preocupa o fato de que as contas em atraso que mais crescem são aquelas contas básicas, água, luz, gás, ou seja, aquelas contas que ensejam cortes de serviços. Ou seja, o trabalhador está com tanta dificuldade de pagar as contas que até mesmo as contas básicas têm deixado de ser pagas. Isso é grave? Nem as contas básicas estão sendo pagas? É grave, mas eu quero comentar um pouco os encaminhamentos do coisa, porque há uma espécie de intoxicação ideológica a impedir que a nossa inteligência coletiva, nossa, dos brasileiros, percebamos realmente a dimensão do problema. Se fossem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas inadimplentes, nós poderíamos aceitar tranquilamente que isso é um problema de educação financeira, alguém que, estimulado pela massa de propaganda, compre, deu o passo maior do que a perna, enfim, teve o olho maior do que a barriga e tal. E isso é verdade para 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Para a esmagadora maioria, entretanto, a causa não é essa. A causa é a absoluta incapacidade que o nosso povo tem, porque a ele não se dá o direito de ter esta capacidade de compreender a política de juros, que é absolutamente criminosa e sem precedente no planeta Terra. Por exemplo, a maior parte do endividamento não são as contas, é cartão de crédito e crediário das empresas. Veja bem, um American Express, vou fazer aqui a publicidade ao inverso, o American Express, o Credit Card e o Visa nos Estados Unidos, onde eles têm a matriz, cobram entre 17% e 30% de juros ao ano. No Brasil custa 271% de juros o cartão de crédito. É o grande desafio brasileiro, porque o Brasil ele teve primeiro um grande desafio, e você participou, inclusive, como ministro da Fazenda, de combater a inflação. E aí ele consegue trazer a estabilidade monetária, o governo consegue colocar a estabilidade monetária. Depois, ele tem o grande desafio de baixar os juros, né? De conseguir baixar os juros básicos, que nós conseguimos passar por essa fronteira, hoje você está com juros. Agora o spread não baixa, né? Esse é um novo desafio. Por quê? Porque dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer. E o preço do dinheiro é o juro. Então, se você tem uma oferta de dinheiro controlada por um cartel, é que nem se você combinar, uma pequena cidade, uma média cidade, tem 10 postos de gasolina de 3 donos. Eles sentam, jantam na cidade vizinha e combinam o preço e vão disputar falsamente o consumidor na fração de centavos. Está acontecendo no Brasil inteiro. Mesma coisa aconteceu com o dinheiro no Brasil. Então, quando nós fizemos o real, o juro foi muito alto por 3 razões. Uma era conter preventivamente a explosão de demanda que tinha matado lá atrás o cruzado, etc. 2, atrair dólares do estrangeiro para a gente imaginar uma moeda conversível com o dólar que ninguém ia acreditar. A gente tinha que ter o dólar para bancar aqueles que tentassem e nós tivemos que quebrar algumas corretoras de câmbio que apostaram contra o real no começo. E agora o governo está financiando e cevando a especulação. Não, agora você não, voltou. Esses governos todos, né? Então, mas estão queimando reserva para entregar dólar barato. Isso é um absurdo. Mas a terceira razão do juro ser alto é que nós não tínhamos a menor ideia de qual seria o efeito no sistema financeiro do abrupto fim da inflação. Por quê? Porque a inflação no Brasil, ao contrário dos manuais de economia do mundo, não era uma doença da moeda, era uma negociata, em que o pobre trabalhador vivia com uma moeda que se corroía por minuto, e nós outros que detínhamos poupança financeira, especialmente os barões, vivíamos de moedas indexadas, que ganhava dinheiro por dia. Isso ajudava muito o setor público a mascarar suas contas e fazia muita gente ganhar dinheiro sem dar. A ideia era uma transição. Então a gente substitui a inflação por juro alto, vê o impacto do fim da inflação para não ter uma debacle no sistema financeiro. E a partir daí o Fernando Henrique resolveu transformar isso em ferramenta definitiva e, incrivelmente, o PT sanciona isso com a retórica de esquerda, o que é absolutamente criminoso no caso do Brasil.
Então o Lula se gaba no particular e já vazou em público que foi no governo dele que os bancos ganharam mais dinheiro. O que acontece na sequência? Só para você ter uma ideia, você está no Ceará,